Você já parou para pensar que por trás de cada sorriso famoso, de cada olhar que já iluminou as telas do cinema, pode existir uma batalha silenciosa acontecendo? Imagine ver a pessoa que você ama, alguém que já foi um símbolo de força, alegria e carisma, aos poucos perdendo aquilo que o tornava tão único. Há momentos em que parece que tudo volta a ser como antes. Um sorriso, um olhar, uma risada que transporta a todos para o passado. Mas, num piscar de olhos, isso desaparece. Hoje vamos falar de uma história que não envolve apenas fama, mas humanidade. Uma luta que nenhuma fortuna pode impedir, um desafio que nenhuma carreira pode blindar. E o que a esposa deste astro revelou recentemente emocionou fãs no mundo inteiro. Não é sobre derrotas, é sobre os momentos que restam, os instantes que brilham e depois se apagam, e sobre como aprender a ser grato, mesmo no meio da tempestade. Antes de mergulharmos fundo nesse relato emocionante, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui você encontra histórias que mexem com a alma, que te fazem refletir sobre a vida e sobre o valor do tempo ao lado de quem amamos. Clica aí e vem fazer parte dessa comunidade. Nos últimos anos, a vida de Bruce Willis, um dos atores mais carismáticos de Hollywood, mudou de forma profunda. Conhecido mundialmente por personagens que marcaram o cinema de ação e o coração de milhões de fãs, Bruce enfrenta hoje uma batalha que poucos poderiam imaginar: a demência e a afasia frontotemporal. Essas condições afetam a fala, a memória e até mesmo a maneira como a pessoa percebe e reage ao mundo ao seu redor. Quem trouxe essa atualização tocante foi sua esposa, Emma Heming Willis, em uma entrevista para o renomado programa Good Morning America, em um trecho exibido antes de sua conversa completa com Diane Sawyer. Emma descreveu como têm sido os dias ao lado do marido, dias que não podem ser chamados de normais, mas sim de coleções de momentos. Segundo ela, ainda existem lampejos daquele homem que todos conheceram. Às vezes, um sorriso que surge do nada, um olhar que ilumina o ambiente, uma risada que quebra o silêncio. Nesses instantes, é como se o tempo voltasse atrás. Mas esses momentos são fugazes. Eles aparecem e desaparecem rapidamente. Emma disse que quando eles acontecem, ela se sente transportada para o passado, para os tempos em que Bruce era uma presença vibrante, comunicativa, cheia de vida. E justamente por serem tão raros, eles são também dolorosos. Porque assim como chegam, eles se vão. O relato de Emma não é apenas um testemunho sobre a doença do marido. É também um retrato cru e sincero sobre o impacto emocional que essas condições têm sobre uma família. Ela descreveu como, com o passar dos anos, foi percebendo mudanças sutis no comportamento de Bruce. De um homem extremamente comunicativo, caloroso e presente, ele passou a ser mais reservado, mais silencioso, até mesmo frio em alguns momentos. Para quem sempre foi tão envolvido e carinhoso, esse contraste soava como um alarme. Ela recorda de encontros familiares nos quais Bruce, que antes era o centro das conversas, começou a se afastar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele estava ali, mas parecia longe. Essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo que trouxe medo, estranhamento e, aos poucos, a necessidade de compreensão e adaptação. Mesmo assim, em meio a essa montanha russa de emoções, Emma reforça um ponto: gratidão. Ela é grata por ainda ter seu marido ao lado, por ainda poder dividir momentos, mesmo que curtos, que trazem de volta o brilho que todos conheciam. Ela é grata porque, apesar das perdas que a demência traz, o amor ainda encontra formas de existir. Outro aspecto que comoveu o público foi a união da família. A ex-esposa de Bruce, Demi Moore, e suas 5 filhas têm sido peças fundamentais nesse processo. Em um raro exemplo de maturidade e afeto verdadeiro, a família se mantém unida em torno dele, celebrando cada vitória, cada lembrança, cada flash de consciência. As redes sociais mostram essa união. Fotos, vídeos, mensagens de apoio, não para maquiar a realidade, mas para lembrar que a vida continua, que o carinho não se apaga. Essa entrevista também nos faz refletir sobre algo maior, a fragilidade da nossa própria memória e a importância de valorizar os instantes que temos. Bruce Willis foi, por décadas, sinônimo de força e resistência, seja enfrentando vilões nas telas ou esbanjando carisma em tapetes vermelhos. Hoje ele enfrenta um vilão diferente, silencioso e invisível, mas devastador. E mesmo assim, sua história continua a inspirar. Para muitos fãs, foi difícil aceitar que o herói invencível agora precisa de cuidados constantes, que aquele sorriso que parecia eterno hoje depende de momentos de lucidez que vêm e vão.
Mas talvez essa seja a lição mais poderosa dessa história. Entender que a vida é feita de momentos. Alguns duram anos, outros segundos. O que importa é o que fazemos enquanto eles estão aqui. Emma Hemming compartilhou ainda como tem sido lidar com essa nova realidade emocionalmente. Ela confessou que é doloroso ver alguém que sempre foi tão cheio de vida, tão presente, tornar-se uma pessoa mais quieta, mais distante. Mas também deixou claro que há beleza em aprender a apreciar o pouco, que mesmo quando a doença leva muito, ela nunca leva tudo. E você? Já parou para pensar em como pequenos momentos podem se tornar os mais valiosos quando tudo muda? Como você lidaria se alguém tão presente na sua vida começasse a se afastar, não por escolha, mas por causa de uma doença cruel? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, sua experiência ou até uma mensagem de apoio, não só para essa família, mas para todas as famílias que enfrentam lutas parecidas em silêncio. Vamos transformar essa reflexão em uma conversa, porque falar sobre isso é também uma forma de manter viva a chama da empatia.